como viver a espiritualidade com a ajuda da numerologia cabalística. A gente já tem, muitas vezes, um grande mal entendido. O que é a espiritualidade? Né? Eu já passei muito por isso e acredito que vocês que estão estudando numerologia cabalística, principalmente, e que vão, no futuro, fazer mapas, seja de uma forma profissional ou só por paixão mesmo, vocês vão se ver várias vezes, vamos dizer assim, nesse contexto, de explicar para alguém, por exemplo, fulano, fulana, eu vou te falar uma coisa, você precisa viver melhor a sua espiritualidade. Isso é uma coisa muito comum da gente falar quando a gente está explicando um mapa para alguém, né? E, olha, já aconteceu para mim o que eu vou contar para vocês agora. Da pessoa virar para mim e falar assim, não me vem com isso não, esse negócio de centro espírita, de terreiro, e não sei o quê, e outras... da minha parte, nada contra, tá, gente? Nada contra. Eu acho que todas as religiões têm a sua beleza, a sua sacralidade, mas só que assim, eu estou falando de uma coisa e a pessoa vem e fala de outra coisa. Então, por isso que eu acho que precisa ficar bem claro: religião é outro assunto. Então, há religiões, sim, onde viver o espírito, digamos assim, né, toda a questão espiritual é o cerne daquela religião, né, é o coração dela, é o centro dela. Mas aqui a gente está falando da espiritualidade de uma forma muito mais conceitual, muito mais abrangente. Para mim, quando eu penso em espiritualidade, tá? Vem duas palavras à minha mente. A primeira, eu estou falando de uma coisa assim, muito, muito abstrata, né? Quase que intangível para algumas pessoas, tá? E bastante genérica ainda, quando a gente fala de essência. Eu preciso encontrar em mim, começar a identificar em mim a minha essência. A segunda palavra que me vem, tá? Essa sim, ela pode ser mais pontual, como se ela fosse um resumo de toda a minha história espiritual que fica cravado, tatuado em algum lugar. E isso, para mim, chama-se consciência. Então, eu sempre falo que, para mim, praticamente, consciência é um sinônimo de espírito. Quando eu evoluo na minha consciência, quando eu apuro a minha consciência, quando eu expando a minha consciência, eu estou crescendo no meu espírito. Então, assim, você precisa acessar em você esses dois componentes para que você vá de encontro à sua espiritualidade. Então, quando a gente fala assim para uma pessoa, fulano, você precisa viver mais a sua espiritualidade. Antes que a pessoa já venha, né, com um contra-argumento, principalmente quando ele não procede, você já vai esclarecer essa pessoa, porque nós estamos aqui para entregar a consciência. Você vai dizer, calma, eu vou te falar exatamente o que é viver a sua espiritualidade, tá? Viver a tua espiritualidade é você encontrar a sua essência e, vamos dizer assim, fazer uma musculação, né? Depois de você identificar os padrões, buscar crescer em consciência, porque quando você está expandindo a sua consciência, evoluindo em consciência, você está crescendo na sua espiritualidade. Então, primeiro eu identifico padrões,
né? E eu vou identificar, inclusive, assim, até que ponto eu conheço a minha essência. Eu sei do que fala a minha essência, né? Então, no primeiro momento, eu preciso fazer essa pergunta para mim. Eu já entro numa reunião comigo, e situações muito boas para a gente fazer isso é quando a gente está só, né? Esse só que eu quero dizer é em solitude mesmo, sabe? Aquela coisa que você está fazendo uma caminhada num parque, nas ruas do seu bairro, de preferência num local um pouco mais calmo, né? Porque se a gente está caminhando aí numa avenida, né, em algum lugar assim, em que a gente tem mais estresse do que outra coisa. Então, assim, um ambiente calmo, você com você, começa a prestar atenção, sabe? Prestar atenção naquilo que te dá uma sensação, de repente, de contentamento. É um pouco diferente da sensação de alegria. Eu acho que a alegria, ela é mais, ela se exterioriza mais. O contentamento é uma coisa que parece que traz plenitude para o coração da gente. Eu sinto muito isso quando eu estou perto do mar, né? Eu sinto muito isso quando eu estou entre árvores, quando eu escuto canto de passarinho, né? A própria observação da natureza me traz muito isso. A Silvia, como eu, andar na areia à beira do mar, gente, aquele barulhinho das ondas. Assim, isso pode ser para cada um uma coisa diferente. Às vezes há várias fases da nossa vida e numa determinada fase a nossa essência se manifesta mais uma coisa, já num outro ciclo de vida é interessante, mas a gente vai descobrindo que a nossa essência se manifesta numa outra coisa, e a gente vai ver também que isso acontece muito em relação às artes, né? Algumas pessoas sentem esse contentamento quando elas estão desenhando, quando elas estão pintando, tocando piano. A gente vê isso às vezes, né? Com um músico admirável quando ele está tocando o instrumento. É uma coisa muito legal. Eu tenho uma sensação deliciosa, às vezes, quando eu sento num local, às vezes é no chão mesmo, e posso abraçar as minhas duas cachorras e brincar com elas e falar aquelas besteiras que a gente fica rezando para ninguém estar ouvindo, porque é o teu coração que está falando, não tem filtro, sabe? Então a gente fala numa outra linguagem, a gente fala a palavra errada, enfim, a gente está ali sendo essência. Quando a gente está ensinando, né? Quando eu estou aqui com vocês, eu estou numa plenitude que eu tenho certeza que eu estou dando voz para a minha essência, né? Eu sinto muito isso também. Estudar, às vezes, um livro, assim, que você está num relacionamento muito sério com ele, e você deixa o seu coração falar mais alto, né? Então, eu quero que vocês observem essas coisas e que vocês anotem, por favor, 10 coisas que você percebe, você sente a sua essência. Isso é super importante. E se você puder, passe isso para alguém. Comenta isso com os teus filhos. A maioria das pessoas, gente, vive de forma robótica. Nem percebe. Eu estou na essência, agora eu estou fora da essência. Nossa, nem sabia. As pessoas estão cegas, gente. As pessoas não têm mais percepção de nada, elas não sentem mais o sabor das coisas. Já falei para vocês aquela frase da Santa Teresinha, né? Santa Teresinha dizia o seguinte: quando eu lavo xícaras,
Eu lavo xícaras. Se eu estou a lavar xícaras, estou a lavar xícaras, né? A gente tem que estar inteiro numa tarefa, e às vezes a gente está cozinhando, fazendo 500 mil coisas, não é? E a gente não tem esse momento para se centrar e pensar, nossa, isso está me trazendo contentamento, ai, como eu estou bem. Como que é esse contentamento? Você sente um êxtase. Olha, como está dizendo a Van aqui, estado de presença. Estado de presença é uma coisa muito cabalística. Se você ama, pratica, faz numerologia cabalística, você tem que ter muito em si o estado de presença. Ensinar as pessoas a trazerem o seu estado de presença, de estarem no seu estado de presença. Isso é essência, isso é consciência, isso é espiritualidade, isso é viver a espiritualidade, né? Então, se você ainda tem alguma dificuldade para entender, primeiro para você, o que é viver a espiritualidade, para depois você poder transmitir isso para as pessoas. É muito importante para a nossa transformação pessoal, porque quando a gente consegue entender essa transformação pessoal que está acontecendo com a gente, fica muito mais fácil da gente inspirar outras pessoas, todo mundo. Isso independe do seu credo, todo mundo pode e precisa viver a sua espiritualidade. Quando você está vivendo a sua espiritualidade, você é uma manifestação de Deus, puramente, sabe? Então, é aquela pessoa que quando você vê a pessoa dançando, você fala, meu Deus, né? Ele está ali com ela está com Deus, ou Deus está nela, né? Porque é uma coisa que a gente muitas vezes usa o adjetivo certo, a gente vai falar, nossa, isso é divino. Então, se eu estou falando aqui de espiritualidade, de numerologia cabalística, né? Considerando que os números são conectores espirituais, correto? Então, agora eu vou te falar uma coisa, né? A gente não pode nunca esquecer de alguns princípios. Por exemplo, que você tem um espírito que é eterno, mas que temporariamente ocupa um corpo aqui nesse planeta. Vir para a vida terrena é uma grande oportunidade da gente pôr a mão na massa com a gente mesmo e viver esse nosso roteiro baseado num contrato que a gente assinou lá na pré-vida, né? Foi a nossa primeira assinatura. Ah, Vinícius, mas como que eu assino esse contrato? Pois é, eu vou te falar. Eu tô, assim, o primeiro nome que eu estou vendo aqui no meu chat, eu estou vendo aqui a Mirtes Junqueira. Eu não sei se Mirtes Junqueira é o nome dela de nascimento, mas eu vou falar que é, só para poder dar um exemplo, tá, Mirtes? Então, vamos dizer que lá na pré-vida, junto a uma mentoria espiritual, mentores que buscam o aprimoramento desse espírito, ela, ainda enquanto um espírito, né, aceitou uma série de condições, escolheu os pais, aceitou, ou até talvez tenha dado uma sugestão, a gente não sabe exatamente como, mas ficou acordado que ela teria um determinado nome, aí dos pais escolhidos, ela ganha um sobrenome, ou 2 sobrenomes, ou mais sobrenomes, ela ganha uma sentença, não é? Formada por primeiro nome, segundo nome, cada um tem lá a sua sentença, e é assim que ela vem para esse planeta, não é?
ela ganha uma data de estreia aqui, né, de nascimento e tal. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que quando você escolheu tudo o que ia permear a sua vida aqui na Terra, e a gente fala muito do nome e da data de nascimento que surgiu dessa mentoria para a sua evolução, por seu merecimento, pela sua história, o seu histórico espiritual, tudo foi falado para você. Inclusive, eu estava lendo outro dia, até já comentei com meus alunos, uma amiga contando, né, com experiência lá que ela conduz terapias reencarnacionistas, tal, diz que um mentor surgiu lá numa meditação de uma pessoa e falou para ela, mas eu te disse isso antes de você nascer, tipo, você está pegando muito pesado, porque a própria pessoa muitas vezes fala, não, sabe, tipo, pode botar tudo aí no meu carrinho que eu dou conta, né? E aí, quando chega aqui, é tanta coisa, que são aquelas pessoas muito mano do céu que a gente vê, né? O nome é mano do céu, aí junta com a data de nascimento. Se você já conhece um pouco mais, uma numerologia cabalística mais avançada, vamos dizer assim, o nome dela é composto por arcanos do tarô, que são bastante desafiadores. Então, aí a pessoa chega aqui e aí dá aquela desanimada, e ela não está entendendo. Então, olha, esse contrato que foi, digamos assim, construído ainda na pré-vida, você assinou. Você assinou. Foi a sua primeira assinatura astral ainda. Você assinou quando você concordou com tudo que estava ali, sabe? Então, aquele nome com o qual você veio para a Terra, ele é uma síntese de tudo que você escolheu. Você não pode esquecer disso. Você não pode nunca maldizer o que tem ali. E você pode, sim, tornar aquilo mais leve. Você pode, desde que você se comprometa a evoluir em consciência sem precisar passar por tudo aquilo que pesa mais nesse seu nome. Você tem arcanos desafiadores? Eles são uma espécie de apito, de sinal, de campainha, para te lembrar a todo momento, durante a vida, que você veio aqui para aprender algumas coisas. Mas e se eu aprender antes? Né? E se eu pesquisar antes? E se eu evoluir antes? E se eu me propuser a ser uma pessoa melhor sem passar por aquilo? Sabe o que eu vou te dizer? Que você está certo. Que é esse o caminho. É esse o caminho. Então, não fica implicando com partículas que tem no seu nome, com algum nome ou sobrenome, porque tudo aquilo tem história, tudo aquilo tem história. E você não pode abrir mão da sua história. E é isso, gente. Beijo enorme.